E se você descobrisse que seu pai virou uma criatura extremamente perigosa e sanguinária, que caça todos à sua volta e só vai parar quando te devorar, o que você faria? Com certeza a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal, pois nesse vídeo de Derrotando Filmes, iremos acompanhar Lucas tentando salvar sua família, e eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer, e tentar tomar melhores decisões para derrotar o Wendigo em espíritos obscuros. Esse garoto está para ter toda a sua vida virada de cabeça para baixo. Em um dia qualquer, Frank Weaver levou seu filho Aiden para o local em que ele trabalha, e deixou o garoto ficar no carro do lado de fora do estabelecimento, já que lá dentro poderia ser perigoso, dado que nesse barracão existe uma mina, onde Frank está trabalhando com o seu parceiro para tentar virar um Walter White. Porém, ele vai se transformar em algo muito pior do que um calvo. Só que enquanto estava se preparando para sair, um barulho animalesco é ouvido pelos túneis. Impressionantemente, Frank não parece se intimidar e toma a frente para ir investigar o que poderia ser. Mas logo, o clima fica ainda mais estranho, os sons parecem se aproximar, e de repente uma criatura pula em cima dos caras. O parceiro de Frank, que tinha uma pistola, começa a atirar na criatura ao mesmo tempo em que fala para seu colega ir embora. Só que logo ele acaba sendo finalizado, e quem sabe devorado. Já do lado de fora, Aiden escuta os gritos vindo de dentro da estrutura, e entra para checar. Algum tempo depois, Lucas Weaver, o filho de Frank, e também um garoto que sofre bullying de seus colegas babacas, principalmente de um que tem uma mania de esfregar um boneco de pano de Lucas nas partes, está na escola tendo uma aula a respeito de mitos locais, quando bate o sinal para ir embora. Então ele recupera seu boneco de pano, e vai para casa sozinho, já que seu pai não foi lhe buscar. E por algum motivo, o menino finaliza um pobre gambá durante seu caminho para casa. E aqui podemos ver o caminho que seu avô ou avó fazia para ir para a escola, já que esse garoto andou alguns quilômetros para chegar em casa. Pela noite, Julia Meadows, que aliás é professora de Lucas, está em sua casa ouvindo a rádio a respeito de um plano do governo local para reverter as políticas de proteção ambiental e ferrar ainda mais as terras da cidade de Cesspools Falls, em Oregon. Julia parece ser uma pessoa complicada e que tem vários fantasmas do passado. Por sorte, ela tem seu irmão Paul, ou nem tanta sorte assim, né? Porque sabemos o que esse cara faz com crianças bisbilhoteiras. Porém, aqui ele é um policial que parece ser um bom irmão mais novo, que se preocupa com ela. Ao mesmo tempo, Lucas está sozinho em sua casa e com olheiras bem grandes, mas logo entendemos o motivo disso, pois depois do garoto cortar a cabeça de seu boneco de pano, seu pai, Frank, começa a bater na porta e chamar por ele de uma maneira bem assustadora. No dia seguinte, Julie está tomando café enquanto Paul se prepara para sair, e o cara está estressado porque em alguns minutos será obrigado a despejar mais uma família pobre de sua casa, algo que realmente deve pesar na consciência. Após isso, Julia vai dar aula e pede para Lucas ler uma história para a turma, e apesar de relutar um pouco, Lucas conta para a turma uma das histórias que ele mesmo fez. E o interessante dessa história é que ele fala a respeito de 3 ursos que moravam juntos, o pai urso e os 2 filhos. Os 3 eram felizes, até que um dia o filho mais velho chegou em casa e viu seus 2 familiares agindo de forma estranha, animalesca e raivosa, tudo por não ter mais carne. Depois da aula, o babaca que faz bullying com o Lucas vai checar sua mochila e descobre que alguém havia colocado cocô de cachorro nela, e imaginando quem teria feito isso, ele vai pra cima de Lucas e tenta forçá-lo a comer o excremento. Por sorte, Julia para a agressão e leva Lucas até a enfermaria para ver se estava tudo bem com o garoto. E como as coisas não pareciam boas, a professora decide ligar para a casa da família Weaver, só que ninguém atende, já que Frank estava trancado em um quarto e parecia ter virado uma fera irracional. Ok, tudo bem que Frank fez o certo em não deixar o seu filho entrar em um laboratório de substâncias proibidas, ainda mais um laboratório que fica dentro de uma mina abandonada. Mas ainda melhor seria não levar uma criança pequena para seu trabalho e deixá-la do lado de fora sem supervisão, né? A melhor coisa que poderia ser feita aqui era deixar a criança na escola, o que também é o ideal. Fora que não seria legal se o garoto visse seu pai sendo preso por produção desses produtos. E usar um sinalizador dentro de uma mina não parece ser a decisão mais esperta do mundo, já que as minas muitas vezes tendem a conter gases inflamáveis, como o metano, o que poderia gerar consequências nada agradáveis quando combinado com o fogo. Além disso, nessa mina existem bolsas de proteção para mitos ou espíritos, e levando em conta que os caras foram atacados por um tipo de criatura, podemos assumir que isso já aconteceu antes e levou alguém a colocar essas proteções ali. Sabendo dessa situação, a melhor coisa a se fazer seria não arriscar entrar nesse ambiente, ou pelo menos não levar o seu filho para perto desse tipo de local. Já se tratando do coitado do Lucas, o ideal seria que os professores e coordenadores dessem uma olhada nas práticas de bullying e punissem esses babacas, para que isso não aconteça mais. Porém, sabemos que dificilmente seria assim, então é importante dizer que não apoiamos a violência gratuita. Mas em casos assim, seria bom se a vítima aprendesse pelo menos algumas técnicas de autodefesa para se proteger, ou desse o clássico chute nos Países Baixos. Claro que o Lucas é muito menor que seu agressor, e isso poderia dificultar as coisas, só que o belo chute e corre pode funcionar e desmotivá-lo, já que qualquer outra ação apenas iria irritar o garoto e piorar o bullying, como aconteceu. E eu realmente não entendo como nenhum dos professores percebeu que esse menino está extremamente desnutrido, e com cara de que vai cair a qualquer momento. Obviamente existe algo errado com ele, e mesmo assim foi preciso que ele apanhasse para que alguém o levasse até a enfermaria.
família, e isso por si só já é algo ridículo. Em seguida, Julia assiste Lucas indo embora sozinho, e curiosa, ela decide segui-lo, e vê o garoto encarando uma sorveteria. Aí ela se aproxima e chama o garoto para tomar um sorvete. Com isso, a mulher também puxa a conversa, e tenta descobrir algumas informações dele. Tudo para gerar uma aproximação e ver se está tudo bem na casa dos Weaver. Porém, assim que ela começa a perguntar demais, o garoto dá no pé, pedindo para que não o siga. E bom, de fato ela não o segue, pois enquanto ele vai a pé para casa, a professora vai de carro e chega bem rapidinho na casa dos Weaver para bisbilhotar. Durante o seu caminho, Lucas vê que alguns corvos estavam rodeando um animal morto, então sem perder nenhum segundo, ele espanta os bichos e recolhe a carcaça. Ao mesmo tempo, Julia bate na porta da casa do garoto e ela se abre. Por sorte, ela começa a ouvir os grunhidos e barulhos estranhos que Frank estava fazendo no quarto e vai embora na hora, sem investigar. Após voltar para casa onde mora com seu irmão, Julia reconstrói um desenho estranho que Lucas havia feito e rasgado. Nesse momento, Paul chega ali de surpresa e os dois irmãos têm uma conversa aberta e franca a respeito do passado, pois aparentemente a família deles era extremamente problemática, tóxica e até criminosa. Julia não aguentou o terror e fugiu para a Califórnia, deixando Paul para trás e vivendo esse pesadelo familiar, que foi a causa dos fantasmas de Julia e também o motivo dele ter que tomar remédios. Paralelo a isso, em sua casa, Lucas corta os pedaços da carcaça que pegou pela tarde e leva até o sótão, onde Frank e Aiden estão ficando, e aparentemente os dois estão se transformando em um tipo de criatura raivosa, porém eles ainda têm um pouco de sanidade e permitem que Lucas lhe dê comida. Voltando a Julia, ela está nesse momento tocando piano e tendo pesadelos se lembrando de como seu pai a tratava. Aí Paul chega ali do nada e a mulher acaba se assustando. Assim que ela se acalma, os dois se sentam e Julia fala a respeito de Lucas, sobre como o garoto parece estar vivendo sozinho e da experiência estranha que ela teve ao visitar a casa dos Weaver. Porém, Paul a repreende, dizendo que ela jamais deveria fazer isso, já que Frank é instável e tem um longo histórico com a polícia, devido a seus vícios. Mais tarde, Lucas está em sua cama desenhando, quando Aiden começa a chorar dizendo estar com fome, e para não ouvir isso, o garoto coloca o fone e pega um boneco para não se sentir sozinho. No dia seguinte, Lucas está na floresta fazendo armadilhas para conseguir mais carne, quando de repente escuta um barulho, e ao checar ele vê um caçador olhando para o que parece ser um humano morto em sua frente, e com medo ele sai correndo. Ok, eu diria que a decisão que Julia teve de se aproximar de um aluno que está sendo provavelmente maltratado realmente é boa, porém eu diria que existem maneiras menos invasivas e mais suaves de fazer isso, de uma forma que não afaste a pessoa, ainda mais se tratando de alguém tão esperto quanto Lucas, que obviamente consegue ver através dessa tentativa. Outra decisão muito inteligente que ela fez foi a de não entrar na casa do menino. Geralmente as pessoas tomam essa ação de ir entrando sem se preocupar com o possível perigo, o que as leva a um destino terrível, e nisso podemos ver que ela tem pelo menos um pouco de QI, pelo menos por enquanto. Além de que, como ela e Paul parecem ter vários traumas, a melhor coisa para os dois seria fazer uma boa sessão de psicoterapia, afinal isso é o essencial para todos, ainda mais para pessoas que estão traumatizadas igual a eles. E apesar de terem discutido, Julia não podia perder a oportunidade de falar o mais rápido possível com Paul a respeito de Lucas e da situação estranha que a casa dele se encontra. Agora, falando do garoto, se ele precisa de bastante carne para alimentar seu pai e irmão, ele deveria ter usado aquela carcaça para conseguir atrair mais alguns corvos e finalizá-los também. Essa ação já garantiria um belo banquete e faria com que ele tivesse carne para outros dias. Fora isso, ele deveria pesquisar os mitos locais a respeito de espíritos ou criaturas, para que assim conseguisse descobrir o que está acontecendo. Assim, ele teria um conhecimento melhor a respeito do que seus familiares estão se transformando, como lidar com o ocorrido e se os dois não serão um perigo à sua segurança. Paralelo a isso, Julia vai até a mesa do Lucas na sala de aula e vasculha a gaveta que tem nela, encontrando assim livros sobre espíritos, como fazer armadilhas e desenhos estranhos. Sem perder tempo, ela leva tudo isso para a diretora dar uma olhada, mas infelizmente a mulher não leva a situação tão a sério como deveria e diz apenas que irá falar com Frank quando tiver a chance, algo que não agrada a Julia. Após isso, a professora está na rua quando escuta o caçador de antes contando algo para Paul, e assim que o homem vai embora, Paul fala para Julia que o caçador havia lhe dito que tinha metade de um corpo na floresta, e pelo que Paul diz, a outra metade parece ter sido encontrada em um laboratório de substâncias ilícitas que ficava em uma mina, e todos suspeitam que o responsável seja um animal selvagem, e eu acho que eles estão meio certos. Mais tarde, Lucas vai mais uma vez ao sótão para passar um tempinho com Aiden, e ao chegar lá ele vê que Frank estava piorando ainda mais em sua transformação, e mesmo estando com medo, Lucas tenta convencer Aiden que estava tudo bem. O problema é que do nada, o menino começa a vazar sangue preto dos olhos e da boca, o que faz Lucas sair rapidamente. Em paralelo, Paul, o caçador e seu parceiro vão até o legista e acabam escutando que aquele corpo foi destruído por dentes humanos, o que os deixa em choque. Pouco antes disso, a diretora da escola vai até a casa dos Weaver para conversar com Frank e ver como as coisas estão. Mas como ninguém a responde, a mulher decide que é uma boa ideia entrar. A diretora sente o mau cheiro da casa e escuta o choro de Aiden vindo do segundo andar. Então, por algum
motivo, ela vai até lá, abre a porta do quarto e entra. Obviamente isso não dá certo, e Frank a ataca com tudo para se alimentar, o que faz com que ele evolua ainda mais em sua transformação. Ao mesmo tempo, na escola, a turma assiste um filme. Lucas aproveita o tempo para esculpir um tipo de cabeça animalesca em uma madeira. Já em outra parte da cidade, os policiais e o caçador vão até a mina e começam a investigá-la, encontrando o túnel com várias bolsas medicinais que servem como proteção e um pedaço de chifre que não vem de nenhum animal conhecido. Só que nesse momento, Paul recebe um chamado no rádio da polícia para uma pessoa desaparecida e precisa sair. Bom, particularmente eu não acho que Lucas estar interessado em espíritos ou armadilhas de animais seja algum problema para que Julia leve isso até a diretora. Os desenhos até podem ser preocupantes, mas eu diria que ela falar a respeito de como o menino está em péssimas condições seria muito mais efetivo. E pelo que o caçador disse, o parceiro de Frank parece ser a tal vítima que foi dividida pela metade. E pra mim é estranho que o cara tenha sido finalizado e Frank apenas transformado. O problema é que não dá pra saber se isso é sorte ou não. Já se tratando de Paul e dos policiais, independentemente de ter sido um animal, um humano ou um ser sobrenatural que fez aquilo, o mínimo que deveria ser feito é emitir um tipo de ordem para que ninguém se arrisque a andar sozinho por aí, a não ser que queira ser finalizado brutalmente. E ao contrário de Julia, que tomou a decisão certa em sair rapidamente da casa dos Weaver, a diretora teve a tal síndrome da curiosidade, que infelizmente matou o gato, e acabou não apenas sendo finalizada de uma maneira horrível, como também ajudando na transformação de Frank, e o libertando para que faça ainda mais vítimas. O correto teria sido ela ir acompanhada de um oficial para falar com Frank, afinal o cara já tinha histórico de ser perigoso, e poderia fazer alguma coisa contra a diretora se ele ainda fosse humano. Mais tarde, depois do fim da aula, Lucas está voltando para casa por um bosque, quando acaba sendo interceptado pelo seu agressor, que deseja terminar o que começou outro dia. Mas antes que isso aconteça, uma criatura aparece das árvores e ataca o menino babaca, dando a chance para que Lucas saia correndo dali e volte para casa. Só que ao chegar em sua residência, ele percebe que existe um carro no local, e ao olhar no sótão, o garoto vê rastros de sangue, e entende que seu pai e irmão haviam fugido. Então o menino mostra que assistiu muitos programas criminais, e bota suas habilidades em prática, cobrindo o carro e limpando o sangue da casa. No dia seguinte, Paul pergunta para Julia se ela havia falado com a diretora recentemente, pois o marido dela deu entrada na polícia dizendo que ela havia desaparecido. E ouvindo isso, Julia conta que tinha falado para a mulher conversar com Frank. Aí, sem perder nenhum segundo, Paul liga para o seu parceiro, e os dois vão até a casa dos Weaver para investigar. Eles sentem um cheiro podre que vem do lado de dentro, e entendem que tem algo de errado. Por isso, eles decidem ir embora e voltar com o mandado no dia seguinte. Ao amanhecer, os rádios noticiam que outra onda de ataques brutais começaram na cidade. E para piorar, Julia, Paul e o parceiro do cara descobrem que uma criança também havia sumido. E o que deixa a Julia irritada é que claramente tudo tem uma ligação com os Weaver. Mas como os policiais precisam esperar o mandado ser processado antes de agir, ela decide ir até a casa de Lucas por conta própria. Sem surpresa nenhuma, ela chega lá e encontra o carro da diretora. Aí os agentes são chamados e a casa é revistada, fazendo com que o corpo da vítima seja encontrado no sótão, juntamente com o que parece ser um exoesqueleto deixado para trás. Pouco depois, Lucas chega na residência e é levado para o hospital pelos dois irmãos. E outra vez, sem surpresa nenhuma, o médico diz que Lucas está severamente desidratado e desnutrido, fora um possível problema psiquiátrico e mais algumas coisas. Ouvindo tudo isso, Julia acha que a melhor coisa a fazer é ela mesma cuidar do menino. Porém, isso dá início a uma rápida discussão, pois a visão de Paul, ela está tomando essa decisão apenas por conta de seu passado. E enquanto está no hospital, Lucas se lembra de como tudo havia começado, já que apesar de ser um viciado com problemas com a polícia, Frank realmente tentou proteger os seus filhos de si mesmo durante sua transformação, tanto que foi ele próprio que colocou todas aquelas fechaduras à porta do sótão. Paralelo a isso, Paul e Julia vão visitar o caçador, para ver para que servia aquelas bolsas de proteção. Além disso, Julia também mostra para o cara os desenhos estranhos que Lucas fazia. O caçador entende tudo rapidamente. Aí ele pega o chifre que estava na mina, um livro, e explica que a criatura assassina que está por aí é um Wendigo, um tipo de espírito ou doença que devora a humanidade de uma pessoa. A história diz que um caçador desesperado acabou cometendo canibalismo e ficou maluco, se transformando em um espírito amorfo, que assume várias formas, e vai atrás de vítimas da floresta para alimentar sua fome infinita. O caçador revela que quanto mais um Wendigo come, mais faminto ele fica, e seu ponto fraco é justamente após uma refeição, sendo esse o único momento possível para destruir seu coração e finalizá-lo, fazendo com que vá para outro hospedeiro. Ok, podemos dizer que o fato de Lucas sair correndo no momento em que viu o monstro foi a escolha mais certeira, mas ele ainda errou ao dar aquela clássica paradinha para olhar para trás. Nesses casos, a melhor coisa a se fazer é se mandar como se a sua vida estivesse em risco, até porque está. E é realmente impressionante o quanto ele é inteligente e tem pensamento rápido para certas coisas, já que no exato momento em que ele percebeu que seus familiares poderiam ser caçados caso aquilo fosse descoberto, o garoto rapidamente deu um jeito de encobrir as provas o melhor que podia. Mas eu acho
que fora pensar em sua família, Lucas podia pensar nas muitas vítimas que seu pai transformado poderia fazer pela cidade. E levando em conta que um Wendigo finaliza qualquer um, nem mesmo crianças estariam a salvo, o que é no mínimo muito preocupante. E aquele monstro nem é mais o pai do garoto, então ele não deveria tentar protegê-lo a todo custo, já que até ele poderia estar na mira. Porém, apesar de terem feito o que estava em seu alcance, ainda me impressiona que Paul e seu parceiro não tenham visto que tinha um carro coberto na frente da propriedade. E se tratando de um desaparecimento, com agravantes de que Julia achava a casa dos Weaver suspeita, é estranho que nenhum dos dois tenha dado aquela conferida embaixo da lona. Eu acho que esses policiais só querem comer rosquinha e ficar de boa para não trabalhar muito. Ou quem sabe eles poderiam ter investigado mais a fundo a casa, dado que sentiram aquele cheiro péssimo que claramente mostrava que existia algo de errado. Assim, eles poderiam ter evitado que Julia corresse perigo ao ir sozinha até a casa no dia seguinte, e ainda por cima entenderiam mais cedo com o que estão lidando. Aliás, tudo bem que é difícil acreditar que o monstro folclórico está atacando os cidadãos, mas depois de tudo que foi visto, e levando em conta que a cidade parece já ter passado por tal situação antigamente, no mínimo Paul deveria cogitar que algo sobrenatural pode estar rondando a região. Isso o deixaria bem mais preparado para enfrentar a criatura, pois além de esperar até ele se alimentar e ficar fraco, o fogo também é uma fraqueza dele, e poderia ser usado para eliminá-lo. Fora que existem símbolos e círculos de proteção Anasazi que podem afastá-los. Por isso, levando em conta que acreditassem, eles poderiam achar o esconderijo da criatura, criar uma armadilha e observá-lo, para que assim tivessem noção de quando ele estivesse fraco, ou do melhor momento para criar uma armadilha de fogo. O caçador também deveria ter informado dos perigos de enfrentar um Wendigo, porque aparentemente se você for ferido por uma dessas criaturas, você pode se transformar em uma delas, já que Frank começou a se transformar em um antes mesmo de ter devorado a diretora. Depois desse encontro, Paul e Julie estão indo embora de carro quando ele recebe um chamado, falando que um corpo foi encontrado. Então, os dois irmãos vão até lá, e Paul descobre que a vítima é justamente a criança desaparecida. E mais uma vez, o corpo foi comido pela metade, o que deixa todos apavorados, e sem saberem qual rumo seguir. E apesar de tudo, Paul vai até a Julia e diz que não acredita que foi um tipo de espírito que fez essas coisas, mesmo com essas bizarrices acontecendo. E aí, Julia não discute, e apenas pede que ele a leve até o hospital, onde os dois pegam o garotinho. Após isso, Paul leva Julia e Lucas para casa, já que o menino ficará com eles, e pede para que um dos policiais vigie a residência. Dentro da casa, a professora decide puxar um papo com Lucas para gerar aproximação e confiança. Para isso, ela conta que seu pai e sua mãe haviam morrido, mas que ela não estava perto quando tudo aconteceu. Durante a conversa, ela aproveita e diz que Frank também havia morrido, e que o corpo dele havia sido encontrado. Porém, Lucas diz que não é verdade, pois apenas seu antigo pai morreu. O novo está com Aiden e vai amá-los enquanto continuar se alimentando, o que intriga a mulher. E para confirmar o que falava, ele até entrega seus desenhos a ela, mostrando que já sabia tudo o que ia acontecer, e acrescentando que logo seu pai viria buscá-lo, para que ficassem juntos. Já do lado de fora, o policial está rondando a casa quando escuta um estranho grito infantil vindo de um galpão que fica perto da floresta. Curioso com isso, ele avisa Paul e decide ir investigar, mesmo percebendo que aquilo não era normal. Então, enquanto Paul pega o carro e volta em velocidade máxima, o policial se aproxima do galpão, e os gritos são ouvidos por Julie e Lucas, que sem medo nenhum fala que seu pai chegou. E aí, aterrorizada, a mulher pega o garoto e os dois vão para um quarto. Do lado de fora, o policial chega no galpão e encontra Aiden escondido em uma caixa. Porém, assim que ele avisa Paul sobre a situação, dois pares de chifre lhe perfuram e lhe finalizam. Dentro da casa, Julia tenta pegar uma das armas de Paul, mas infelizmente elas estavam travadas com cadeados. Por isso, ela apenas fecha a porta e fica em silêncio com o garoto. Ok, dá pra entender que Lucas é uma criança e tal, mas sendo esperto do jeito que ele é, e levando em conta que ele já sabia que seu pai era um Wendigo, o garoto deveria ter trancado seus familiares para atrasar a transformação e ido embora o mais rápido possível. Afinal, os Wendigos são irracionais, e Frank já não iria diferenciar quem é ou não o seu filho. Ou sendo ainda mais extremo, Lucas poderia ter ateado fogo na casa e acabado com a maldição ali mesmo. Mas o pior de tudo é que Paul ainda insiste em dar uma de descrente, mesmo vendo casos extremamente brutais, e sabendo que é comum nessa região a crença de um Wendigo, que é uma criatura dessa localidade. E se ele tivesse levado isso mais a sério e questionado Lucas a respeito de algumas coisas, provavelmente saberia onde é o esconderijo do Wendigo e poderia criar um plano para eliminá-lo. Só que ao invés disso, preferiu pagar para ver e acabou perdendo um parceiro de profissão, fora que colocou sua irmã e a cidade em risco. Seria melhor que ele tivesse alocado mais alguns policiais para ficarem de ronda por ali. Já se tratando do parceiro, ele poderia ter tido um pouco mais de cuidado e atenção ao ir investigar uma cabana perto das árvores. E apesar de que provavelmente ainda seguiria o mesmo destino, é melhor ter uma chance de se defender do que não ter, né? E levando em conta que existe um assassino brutal por aí, Paul poderia ter deixado pelo menos uma arma para que Julia pudesse usar. Nesse momento, Paul finalmente chega no local. Julia percebe isso e vai até a janela observar, mas assim que ela dá as costas, Lucas abre a porta e sai correndo sem medo. Sem saber o que está acontecendo ali, Paul vai até o galpão de madeira e encontra seu parceiro sem vida no chão,
chão, até que o Wendigo aparece do nada e dá uma chifrada no xerife, fazendo com que ele voe para dentro do barraco. Paul se recupera e percebe que seu rádio foi estragado. Aí, ainda meio desnorteado pelo que aconteceu, ele decide se encostar nas paredes do local, o que acaba sendo uma péssima decisão, já que o Wendigo aparece mais uma vez e quebra a parede com uma cabeçada, além de também perfurar o cara. O golpe não é fatal e dá a chance de Paul revidar, atacando a cabeça da criatura com uma ferramenta e fazendo ela soltar o chifre do seu corpo. Mas isso faz o xerife desmaiar e dá a impressão de que ele foi de base, o que acaba sendo bom, pois o Wendigo para os ataques. Com toda essa barulheira, Julia fica preocupada com seu irmão e com Lucas, por isso ela sai de casa e vai até o galpão, onde encontra seu irmão desacordado e vai tentá-lo ajudá-lo a sair dali. E enquanto ela faz um torniquete no braço de Paul, ele acaba acordando. Aí Julia diz que irá atrás de Lucas, que foi para a mina, e sabendo que não pode parar sua irmã, o cara diz para ela pegar sua arma e levá-la junto. Sem discutir, é exatamente isso que ela faz. Aí, ao chegar na mina, ela manda um rádio para a polícia, dizendo onde está e falando que seu irmão precisa de ajuda médica urgente. Então, sem perder mais tempo, ela pega a arma dele, uma lanterna e entra no local à procura de Lucas. Poucos minutos após entrar na mina, ela já começa a escutar os grunhidos do Wendigo, além de também ver as bolsas de proteção no teto e os materiais usados para fazer substâncias ilícitas no chão. Mas nada disso impede a mulher, que sem senso de autopreservação nenhuma, segue em frente. E bom, pelo menos ela consegue encontrar Lucas e Aiden. O problema é que ela também dá de cara com o maldito Wendigo. E eu vou ter que admitir que essa cena é bem legal. A criatura para de devorar o urso preto que havia caçado e se levanta para olhar para Julia. Nessa hora, ela entende a decisão errada que tomou ao entrar ali e começa a atirar no Wendigo. Porém, o espírito dá um golpe na mulher e ela cai no chão. Isso deixa a Julia apavorada e faz ela atirar para todos os lados, já que havia deixado a lanterna cair. Mas a criatura aparece pelas suas costas e a derruba de novo. Por sorte, ela consegue pegar alguns sinalizadores antigos que estavam no chão e consegue afastar o Wendigo. Ela se aproveita disso, pega um bastão de ferro e começa a golpear a criatura, que fica incrivelmente ferida e quase vai de base. Porém eu disse quase, né? Porque ela se levanta e continua a atacar. O bom é que Lucas aparece por trás e enfia uma faca no Wendigo, fazendo com que ele desabe. Olhando isso, Julia se lembra do que o caçador havia dito. Então ela pega a faca e abre um buraco no corpo do bicho, tirando seu coração pulsante que é incrivelmente quente. Só que logo tudo fica ainda pior, pois gritos infantis são ouvidos, e os dois percebem que Aiden se tornou o novo hospedeiro do Wendigo. E aí Julia pega a faca e vai em direção a ele. Mas antes que ela chegue no garoto, Lucas aparece e diz que ela não precisava fazer isso, porque seu irmão mais novo só está doente e vai melhorar. Porém, Julia sabe que nem mesmo Lucas acredita nisso. Aí ela faz ele aceitar a verdade e manda o menino ir para o lado e tapar os ouvidos. Assim ela se aproxima de Aiden, o abraça, pede desculpas e faz o que precisa ser feito. Algum tempo depois, vemos os dois irmãos à beira de um rio, cuidando de Lucas e dizendo que vão cuidar do menino pelo tempo que precisar. E olhar para o garoto faz Paul pensar o quão forte ele é, o que faz ele perguntar se Julia poderia finalizar alguém que ama. E quem sabe, Paul está sentindo seu futuro chegando, por isso da pergunta, pois assim que Julia e Lucas viram as costas para ir pro carro, Paul começa a jogar sangue negro de seus olhos e boca, mostrando que ele é o Venom, ou quem sabe um possível Wendigo. Além disso, Lucas também está com algo que não dá pra saber ao certo o que é. Ok, Paul não tinha noção do que estava acontecendo, mas ainda assim o mínimo que ele poderia ter feito seria pedir ajuda para outros agentes. Isso por si só diminuiria muito a chance de que ele fosse atacado de surpresa pelo monstro. Fora que se ele tivesse acreditado no Wendigo, poderia estar muito mais preparado para enfrentar essa situação, e quem sabe não correria tanto perigo, já que teria se preparado melhor com um coquetel molotov em mãos, ou quem sabe um lança-chamas. Além disso, Julia deveria ter dito para seu irmão que aquilo que estava lá fora não era humano, pois ela tinha conhecimento dessa informação, ainda mais depois de escutar os gritos e urros do monstro. Independentemente dele acreditar ou não, o aviso seria bem-vindo. Aliás, ela mesma poderia ter se armado mais para ir enfrentar a criatura. Sim, as armas estavam com cadeados de cabos, mas nada que um alicate não resolva. E com armas de um calibre maior, Julia deveria ter tido mais cuidado ao entrar na mina. Afinal, seria muito melhor que a mulher não saísse por aí gritando por Lucas e avisando onde estava, dado que o fator surpresa sempre é algo poderoso e que deve ser mantido. Outra coisa que podemos dizer com certeza é que Julia é decidida e toma as decisões que devem ser feitas, porque finalizar Aiden, mesmo sabendo que já estava no fim da transformação, é uma decisão que exige pulso forte e coragem. Coragem essa que Paul também deveria ter, para revelar que estava se transformando
transformando em Wendigo, para que assim não colocasse sua irmã e as outras pessoas em risco. E digamos que não é só ele que vai se transformar, porque mesmo que o mito do Wendigo seja apenas para quem comete canibalismo, aqui parece que existem várias formas dele ser passado, já que quem é ferido pela criatura vira um futuro hospedeiro do Wendigo, que irá começar a transformação em pouco tempo. E é exatamente isso que está acontecendo com Paul, e por algum motivo parece que Lucas está com algo também. Fora que Julia também foi ferida pelo monstro, e pode desenvolver sintomas futuramente, pois segundo a lenda original, qualquer um pode virar um Wendigo. Então, o principal seria não ser ferido por esse monstro de maneira alguma, ou você estaria condenado a virar um. Fala galera, esse foi como derrotar Antlers. Você acha que conseguiria sobreviver? Me contem nos comentários. E se um demônio começasse a nascer perto da sua casa, o que você faria? Quer saber como impedir o nascimento desse mal? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para ver outras sugestões do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir, e lembre-se de não entrar em minas abandonadas, afinal, nunca se sabe o que pode estar lá te esperando no fundo.